Bom dia! Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Eu digo que sempre essa rádio é a melhor do Rio de Janeiro, mas vamos ampliar esses horizontes. É ano de 2021, uma nova fase, uma nova etapa. Primeiro mês aí desse mês de 2021 e vamos ampliar os nossos horizontes e aqui no programa Livremente você vai também ampliar seus conhecimentos, porque você sabe que esse programa ele tem um propósito, ele tem como missão toda quarta-feira trazer para você, querido ouvinte, temas e assuntos que levam você a ter esclarecimentos a respeito da sua saúde mental. Esse programa tem um propósito de trazer para você uma percepção do processo terapêutico que é o próprio programa Livremente. Então, bom dia para você que está nessa rádio, que é a melhor rádio do Brasil, a melhor do Brasil. Bem-vindos, você que está sintonizado aí nas ondas da AM, da Rádio Contemporânea. Bom dia para você que nos ouve também pelo site da rádio, www.radiocontemporânea990.com.br. Um privilégio ter você aqui conosco, um privilégio ter você aqui nessa manhã. E como esse programa traz sempre assuntos para trazer para você um conhecimento, um entendimento, uma expansão dos seus conhecimentos, falando a respeito de saúde mental. E hoje nós vamos falar de um assunto que, de uma certa forma, é algo que para muitas famílias é um tabu, para muitas famílias é uma saída, para muitas famílias é a resposta. É um tema, acredito que envolto de alguns receios, de algumas preocupações, porém, nós estamos aqui para trazer esclarecimentos e tirar dúvidas a respeito. E hoje nós vamos falar de adoção. Haja coração. E você que está aí nos ouvindo, você aí que pensa em entrar, né, na lista para ser um pai adotivo, ou se você conhece, né, orfanatos e conhece a realidade de crianças que precisam, né, de pais adotivos, fica ligadinho, porque eu tenho certeza que tudo que nós vamos falar aqui hoje vai te orientar. E nós estamos com uma pessoa que é especialista no assunto, não só porque é uma profissional de saúde mental, mas também porque é uma pessoa que é uma mãe adotiva. Ela e o esposo têm filhos adotivos e a gente vai entender direitinho como é isso. E hoje nós convidamos para conversar conosco Bárbara Macedo, psicanalista. Bom dia, Bárbara. Bom dia, doutora Rose, bom dia, queridos ouvintes. Mais uma vez aqui nesse programa, mais uma vez feliz. Hoje nós vamos falar sobre o tema adoção, como a doutora Rose falou, e haja coração, né? Aguenta coração, porque é um tema realmente, infelizmente, um tema atual, porém ainda um pouco polêmico, um pouco com alguns tabus devido à falta de informação, à falta de esclarecimento. Mas, como especialista na área da saúde mental e também como mãe adotante, gostaria muito de esclarecer aquilo que eu puder hoje aí para vocês. É perfeito, né, Bárbara? E acredito que o processo de adoção, ele vai começar bem antes. Vai começar, talvez, com a descoberta de um casal que não poderá ter filhos por meios naturais, digamos assim. Talvez uma família também que não tenha recursos para investir num método científico, porque realmente realizar um sonho
é complicado, e às vezes a família não tem, né, recursos financeiros para se tentar um método científico para a gestação, para uma gravidez. E esse tema, acredito que começa com essa frustração. Porque no consciente coletivo, o que se espera, a expectativa que se cria do próprio casal e da família em volta é que dê frutos, que gere filhos, que constituam a família e que daí por diante tenha estabelecido a sua descendência. Como é isso, Bárbara? Você que viveu isso na pele. Como é isso? Como é conviver com isso? Qual é o nível de frustração ou de pressão psicológica que o casal sofre, tanto o homem ou a mulher, e acredito que em cima da mulher a cobrança seja ainda maior, porque quando se há um problema, vai se investigar muito a saúde da mulher. Então, aparentemente, é um problema que nunca é do homem, talvez um problema da mulher. Como é isso? Como é essa descoberta? Como é esse entender, né, para um casal? Como é esse entender de que, de forma natural, a gestação, a gravidez, ela não é possível acontecer? Muito bem colocado, doutora Rose. É exatamente isso. O casal, ele forma, né, a família e com aquela pretensão de futuramente ter os filhos, e óbvio, de forma biológica, de forma natural. E acredito eu que, embora ainda exista uma pequena parcela da população que pense em adotar, mesmo podendo ter filho biológico, ou tendo já, né, a grande maioria, ela parte realmente para a área da adoção por estes motivos que a doutora falou, ou por não poder engravidar, né, de forma natural, e também não poder custear um valor que hoje em dia é de algumas especialidades aí da área da fertilização, enfim. Então, eu digo agora, obviamente, da minha vida, né? Eu casei com 20 para 21 anos e logo após um ano decidimos engravidar e ali não conseguimos. E aí foi exatamente como a doutora colocou, vamos investigar. E não sei se devido à nossa sociedade, doutora Rose, mas a mulher, ela sofre muito mais nessa investigação, né? Fomos eu e meu marido, na época, muitos anos atrás, fazer essa investigação. E a pergunta do doutor, do médico, e ali nós começamos na nossa busca. E eu fiz vários exames muito dolorosos, exames invasivos, enquanto o meu marido, ele só fez um. E este um, após eu já ter feito alguns exames, né, que eu poderia não ter passado na época, se a gente tivesse a informação que nós tivemos depois. Mas ali foi constatado que nós poderíamos fazer a fertilização in vitro, qualquer outro procedimento. Nós vimos os valores e, para nós, particularmente na época, nós optamos pela adoção porque não tínhamos nenhum problema com isso. E o valor era um valor realmente surreal na época, que o nosso plano de saúde não cobria apenas os exames, e aí nós partimos para realmente a área da adoção. E aí, naquela época, eu estou falando que nós pensamos em adotar 10 anos atrás, porque ainda ficamos um tempo, né, sem filhos, sem pensar em adotar. E quando foi em 2009, nós decidimos realmente partir para a área da adoção, já que nós havíamos já alguns anos casados. E nos deparamos com muita falta de informação no fórum, muita falta de informação na internet, e ali começou a nossa busca. Primeiro, houve o desejo no nosso coração em adotar. E a partir dali começamos a compartilhar com a família, com alguns amigos, e hoje, ainda hoje, nós vemos que as pessoas não estão abertas para a adoção.
Nós ouvimos muitos comentários, muitas preocupações de pessoas até amigas e amadas por nós e que nos amam, né? Cuidado, a criança vai crescer, você não sabe, às vezes foi Deus que permitiu que vocês não pudessem engravidar. E ali a gente começa a ter aqueles conflitos, aquelas perguntas, aquelas angústias, e quando a gente diz haja coração, né, aguenta coração, é porque de verdade a gente precisa entender que esse processo é um processo intenso e doloroso. A partir do momento que a gente começa já a pensar na adoção, a gente vai ao fórum, pega os documentos e ali a gente se depara com inúmeras perguntas, com inúmeros documentos que a gente precisa levantar para poder dar entrada na adoção. E após este primeiro momento, a gente precisa realmente filtrar a nossa escolha. Isso também é muito cruel, mas é necessário, né? A gente precisa escolher a idade da criança, a gente precisa, é o perfil, né? A gente precisa escolher a raça da criança, a gente precisa listar ali se a gente aceita ou não a criança com alguma síndrome. Então, realmente, está passando um carro aqui na rua de polícia. Então, realmente, é um processo doloroso e intenso, que a gente precisa realmente entender. Vale a pena a gente passar por isso? A gente quer realmente passar por isso? É o nosso sonho adotar? Vamos até o fim? Perfeito, Bárbara. Então, pelo que você está relatando, começa já dentro de casa a vir aquela interferência, talvez, da família, ou uma preocupação, né? Aquela preocupação. Porque uma coisa é você gerar aquela criança e você saber todo o período da gestação, como foi cuidado, como não. Nós sabemos também que muitos registros da memória, né, da nossa vida ficam no nosso subconsciente desde o ventre da nossa mãe. Então, são uma série de fatores que realmente haja coração, tem que ter muito coração voltado, muito coração de amor mesmo, e com muito amor para doar, muito amor para dar. E você pontuou essa dificuldade, a dificuldade. Então, se uma pessoa quiser, tiver curiosidade, até se for na internet, ela vai se deparar com uma falta de informação. Você, com a tua experiência, no teu passo a passo, qual a orientação que você daria para quem está nos ouvindo, né, agora, nesse momento, e talvez esteja até se identificando com a sua história, identificando com a história sua e do teu esposo, e o que você daria como orientação? A orientação que faltou para você lá no início, a orientação que faltou você lá na base. O que você diria para uma pessoa hoje que tem essa intenção? Que passo ela poderia tomar para, dentro dela, certificar, que eu também não acredito, mas pode acontecer, talvez a pessoa entrar num processo, né, para querer adotar, e diante da dificuldade até desistir. De repente pode haver até desistência, né, no meio do caminho, a pessoa pensar em desistir. Que palavra você daria para essa pessoa que no coração dela agora, ela tem essa dificuldade, ela e o esposo não têm condições, né, de gerar uma criança, e aí pode estar vindo agora no pensamento dela essa possibilidade? Então, doutora, primeiro a gente precisa diferenciar tanto a mulher quanto o homem. A mulher precisa entender, eu quero um filho, e este filho pode ser biológico ou adotivo, ou eu quero gestar um filho, tá? Porque na minha prática, eu conheço, depois que a gente pensou em adotar, eu comecei a pesquisar, nós nos aproximamos de pessoas que adotaram, né, que tiveram essa experiência. Então, eu tenho pessoas, assim como eu, que adotaram, estão felizes e realizados, essa é a minha sensação, eu estou plena, como mãe mesmo, independente de ser biológico ou não, eu nem penso nisso, é incrível. Mas eu também tenho pessoas
que adotaram, mas não se sentem felizes. Por quê? Porque o sonho não era do filho. O sonho, além de ter o filho, era de gestar um filho. Então, não estão plenas. Então, é preciso que a pessoa entenda, tanto o homem quanto a mulher. Nós queremos gestar esse filho ou nós queremos apenas um filho que vai ser o nosso filho? E aí, eu digo, se você quer gestar, corra atrás desse sonho. Junte dinheiro, levante recursos e faça um procedimento, né, cirúrgico para que você consiga realizar o seu sonho. Agora, a pessoa tem plena convicção que ela quer um filho, independente de ser adotivo, independente de ser biológico, a minha palavra é paciência. Porque, embora nós tenhamos várias situações que no meio do percurso nos deem esse desejo de desistir, porque eu tive esse desejo, quando eu peguei aquela lista no fórum, que eu vi os inúmeros documentos que eu precisava realmente levantar, assim como o meu marido, e nós tomamos essa decisão, não, vamos sim, vamos até o final e a gente vai dar entrada nesse processo. E ali nós reunimos aqueles documentos, nós demos entrada no processo, e a partir dali, doutora Rose, é que tudo começa. Porque às vezes a gente pensa, não, agora a gente já reuniu, já levamos lá no fórum, já estamos na fila da adoção. Não, foi apenas o primeiro passo. Porque após a gente conseguir esses documentos, a gente levar lá no fórum, aí é que eles vão ficar com o nosso documento, e não é a partir desse momento dos documentos que a gente dá a entrada no fórum que a gente está na lista de adoção. É a partir de quando eles nos chamam e a gente começa a passar por todos os especialistas do fórum. Perfeito. E pela tua experiência, você diz que precisou juntar uma série de documentos, eu tenho certeza que vai analisar o perfil daquele casal. Na sua opinião, Bárbara, há muita restrição? Na sua opinião, você que já passou pelo processo, qualquer um casal que se ama e que está junto consegue entrar num processo de adoção? Ou, por exemplo, questões como finanças, ou não ter um imóvel próprio, essas coisas contam? É difícil para um casal que não tem filhos e querer adotar? Pode acontecer de chegar, de procurar um fórum e ser rejeitado ou não estar dentro de um padrão? Como é que é isso? Qual foi a tua sensação? Então, doutora Rose, cada cidade, né, cada estado tem uma peculiaridade. Eu falo pelo estado do Rio de Janeiro, pela cidade de Nilópolis, que é diferente. Por exemplo, eu tenho duas cunhadas lá em Curitiba que adotaram, e o processo delas foi assim, totalmente diferente do meu, né? Assim, ainda com mais requisitos a ser cumprido. Mas, por outro lado, as filhas dela, que elas, né, têm duas meninas, vieram muito mais rápido. O meu processo ele foi bem mais demorado. Mas, a partir do momento que eu levantei os documentos, que eu levei, eu não tive problema. Preenchi os requisitos. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa ter uma idade acima de 18 anos a mais da criança que a gente escolher. Mas em relação à parte financeira, em relação a imóvel, né, eu tenho meu imóvel próprio, mas realmente quem não tem, eu não tenho essa informação, porque todos os meus amigos também, eu tenho 3 amigos também que adotaram, além das minhas cunhadas, eles todos têm imóvel próprio, mas eu acredito que isso não seja um impeditivo. Acredito também que a parte financeira, embora eles investiguem bem, também não seja um impeditivo. Um dos fatores muito importantes quem deseja adotar não ter problema com a justiça, tá? Não ter sido preso, né? Não ter algum problema, porque eles veem isso. Não tem problema a pessoa não ser casada, pode ser uma pessoa solteira, não tem nada de religião, eu não vi nenhum impeditivo em relação a isso. A grande questão é
A fila, para a gente entrar na fila demora, após o documento ser aceito, é 1 ano. Eu reuni os meus documentos em 2009, todos, dei entrada direitinho e fui chamada em 2010. Então, ali, para que eles analisassem todo o meu documento, levou 1 ano. E após esse 1 ano, que nós começamos as entrevistas, que são com as assistentes sociais, com as psicólogas, e também tem a avaliação da nossa casa, que é com a assistente social, e todo o primeiro processo para que a gente consiga essa autorização para entrar na fila é com a assistente social. E o que me chama muita atenção, tá, doutora Rose? Porque eu entendo, eu até meu TCC, agora eu estou me formando em psicologia, né? Como vocês sabem, meu TCC é em cima da adoção, e eu penso que, como uma pessoa que é da área da adoção, como psicanalista e agora futura psicóloga, eu entendo que o psicólogo deveria entrar desde o primeiro momento, mas não. Todo esse primeiro momento é feito pelo assistente social, no meu caso foi uma mulher, né, excelente assistente social, e ela veio na minha casa algumas vezes, em momentos diferentes, avisando e não, para ver como era a estrutura da minha casa. Tinha que ter o quartinho dos meninos, né? E depois a gente vai falar quem eu adotei, qual a idade. E então esse primeiro momento é realmente angustiante, porque tem os documentos, depois o processo, a pessoa que vem na nossa casa, depois a gente passa pelo psicólogo e aquelas perguntas, e sempre perguntando, é isso que você quer, é isso que você quer, e como eu estava muito ciente de que realmente era isso que eu queria, nós fomos até o final. E diferentemente daquilo que a doutora colocou, quando a gente tem o filho biológico, a gente sabe que a gente vai gestar ele 9 meses ou 7 meses. O filho adotivo, não. O filho adotivo, o processo você foi aceito, ele pode vir daqui 1 mês, 2 meses, daqui a 1 ano ou daqui a 6 anos, como foi o meu caso. Você tocou num ponto muito importante. Como fica a saúde mental desses adotantes? Porque o desejo está aí, a vontade de ser mãe, de ser pai também, e a vontade de ter uma criança, de formar uma família, e já começa um processo debaixo de tanta, né, de tanta angústia, de tanta ansiedade, debaixo de tanta pressão. E, como você, estudante de psicologia, já se formando aí, entregando TCC, já quase aí entrando, além de psicanalista, na carreira, né, da psicologia, e você atentou e percebeu que esse processo deveria ter se iniciado cuidando da saúde emocional, cuidando da saúde mental desses adotantes, trazendo todo esse cuidado, preparando a mente desses pais e tratando de assuntos e tratando de questões pertinentes a todo esse processo, e que esses pais deveriam estar sendo preparados para tudo aquilo que iriam enfrentar nesse processo. E pelo teu relato, a gente percebe que desde o processo de dar entrada, a fila de espera, e depois esse processo com assistente social. Então, é um processo de análise constante, é um processo de análise contínuo, é um processo investigativo a respeito de você, a respeito da sua vida. Então, é um processo longo, um processo demorado. A gente está aí observando, para mim também, essas informações para mim são novas, mas eu creio que hoje aqui a gente está trazendo para você, querido ouvinte, e você daí que já passou por esse processo pode estar se identificando com a história da doutora Bárbara, que está aqui conosco, e você talvez que esteja aí pensando em adotar, pensando em tomar essa decisão, que acredito que é uma decisão bem difícil. Nós vamos aí pegar isso como um gancho, para que você entenda que é importante esse acompanhamento
das suas emoções, seja para o psicólogo, psicanalista. É importante a opinião de um profissional nessa hora, é importante a opinião desse profissional acompanhando você, acompanhando a sua família, seu esposo, as pessoas envolvidas nessa adoção. Eu digo que passa rápido, ninguém acredita. Nós vamos para o intervalo e quando a gente voltar, a doutora Bárbara vai estar respondendo como esse processo nas emoções. Então, eu acredito que ela vai pontuar para nós o que ela sentiu e pontuar também aquilo que você pode buscar, já que o processo legal não oferece, você, em contrapartida, buscar. A gente volta já já. Olá, estamos de volta. Bem-vindos, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada, você que está aí ouvindo. Nós estamos com a doutora Bárbara Macedo, psicanalista, também aí formanda em psicologia. E, gente, ela está relatando aqui a vida dela aí no primeiro bloco, falou da saga que é você entrar num processo de adoção. Ela comentou o desgaste emocional que isso leva. E agora, já vou pedir para ela entrar respondendo para a gente a perguntinha que ficou no finalzinho do primeiro bloco. Como é esse processo? Como cuidar das emoções? O que isso afeta nas suas emoções? E como buscar ajuda para quem está aí na fila para a adoção? Porque depois que vai adotar, eu creio que seja uma outra experiência. Mas ela vai compartilhar tudinho com a gente. Então, doutora e queridos ouvintes, após esse processo burocrático, estamos na fila. E a fila é uma demora angustiante para quem quer ter nos braços, né? Para quem quer ter na casa o filho, a filha tão desejada. E um dos processos um dos fatores que diferencia também um filho adotivo de um filho biológico é você saber se vai ser menino ou menina, porque quando a gente eu coloquei menina ou menino, exceto raro caso que a pessoa coloca ou menina ou menino, já sabe. Mas a gente, quando coloca menino ou menina, que foi o meu caso, a gente não pode se mexer, a gente não pode comprar nada, a gente não pode fazer nada, porque a gente não sabe se vai vir menino, se vai ser menina, isso angustia. Outro fator, quando a gente tem um filho biológico, como eu falei no bloco anterior, nós podemos montar o quarto, porque sabemos exatamente quando a criança vai nascer, exceto quando às vezes vem com 7 meses e não com 9, né? Mas a gente pode se organizar de uma forma melhor. Na adoção não tem isso, doutora. Na adoção, como eu falei anteriormente, pode vir daqui a um mês, daqui a 10, daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 6, como vieram os meus. E eu coloquei de 0 a 5, coloquei que poderia ter irmãos, e coloquei branco, pardo, enfim. E os meus filhos demoraram 6 anos. E nessa busca, nessa espera, o que eu fiz? Eu sou muito a favor da terapia, como a doutora sabe, e a minha orientação para os futuros adotantes haja coração, né, e terapia. Faça terapia, entenda que esse processo é um processo demorado, é um processo angustiante, mas se você se preparar, já que você entrou, né, na fila da adoção, entenda, prepare-se, por quê? Você não vai ter a angústia que na época eu tive, você não vai ter alguns descontroles emocionais. Bárbara, descontrole sim. Doutora Rose, tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu falava, meu Deus, e meus filhos não vão vir, meu filho ou minha filha não vai vir, e ali às vezes eu me dava aquela vontade de desistir, me dava aquela vontade de será que eu deveria ir pelo caminho de fazer realmente, né, um procedimento para engravidar? E é muito angustiante, só quem passa por isso sabe, é por isso que eu falo. Quem não tem esse desejo de adotar não vai entender o que a gente passa, como é esse processo. Por quê? Porque algumas pessoas acham desnecessário, mas o meu papo hoje é justamente para quem pensa em adotar, para quem já está na fila da adoção e quem quer muito adotar. Então, não desista, procure ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, passe por esse processo de uma forma saudável mentalmente. Veja lá na frente, quando meu filho vier, já se prepara, se a casa ainda não está pronta, o quartinho dele ou um espaço que vai ser da criança, comece a fazer, talvez uma roupa de cama possa realmente comprar,
Mas mais do que isso a gente não pode. Comprar um tênis, comprar um sapatinho, comprar uma roupinha, comprar um vestidinho, não podemos. E se a gente estiver passando por um processo, por um tratamento psicológico, não digo nem tratamento, doutora Rosa, mas um acompanhamento, né? A gente consegue segurar a onda desse momento de querer realmente, eu quero investir, eu quero ver alguma coisa bacana para o meu filho ou para minha filha, que é angustiante a gente não poder, mas a gente está com esse acompanhamento, então a gente vai conseguir passar por esse momento de uma forma bacana, de uma forma mais natural. Podemos tirar foto, eu sou a favor daquela foto de pré-adoção, né? Pré-chegada da criança, aliás. Estamos grávidos, nosso filho já vai chegar, então isso é muito bacana. Mas quando a gente está com atendimento, com acompanhamento psicológico, tudo flui. E hoje, doutora Rose, a minha função, a minha missão é realmente levar esse conforto para as famílias, para as futuras famílias adotantes, para quem pensa em adotar, porque o ato de adotar, as pessoas dizem amor, um ato de adoção, um ato de amor, mas amor para quem? Amor para a criança ou amor para os pais, né? Entendi. Então, pelo que você falou, os pais, os adotantes, né, eles também podem gerar aquela expectativa. Então, fazer desse tempo de espera como se fosse um tempo gestacional, se preparando a casa, preparando as suas emoções, preparando o coração, segurando a ansiedade, porque no teu caso poderia ser menina, poderia ser menino, então você abriu, né? Abriu um leque de possibilidades e o leque também de surpresas também. O leque aí de surpresas, porque poderia ser uma menina, poderia ser um menino, poderia ser duas meninas, poderia ser dois meninos, poderia ser um menino só ou uma menina só. Então você abriu assim o leque para que viesse essas surpresas. E claro, uma surpresa não seria uma surpresa ruim, seria uma surpresa boa. E conta para a gente como foi para você essa surpresa, como foi para você essa realização, como foi para você a chegada, né? E depois nós vamos querer saber também como foi a preparação psicológica para esse encontro, né, do seu emocional, do emocional do seu esposo e também do emocional dessas crianças, porque a gente precisa entender também como é o emocional dos adotados. Então, doutora Rose, ficamos na fila e um belo dia recebemos uma cartinha, como uma intimação, né, do fórum para que nós comparecêssemos no outro dia lá no fórum. E assim, nós fomos, eu nervosa, falei, o que será que deve estar acontecendo? Será que é mais documento? Será que não aconteceu o que a gente queria? Enfim. E chegando lá, fomos atendida pela assistente social, mais uma vez, não psicóloga, e sim assistente social. E ela falou, olha, vocês são os próximos da fila e tem duas crianças, vocês precisam conhecer hoje essa criança. Olha, haja coração, né, doutora? E assim, eu olhei para o meu marido, ele olhou para mim, ok. Olha, são dois irmãos, um de 2 anos, um de 3 anos, um de 5 anos. E ali meu coração gelou, eu fiquei ansiosa, mas eu pedi a assistente social para ir no outro dia, para que eu pudesse, naquele momento, pensar, entender melhor, embora eu já tivesse tanto tempo na fila. E assim ela aceitou. Nós fomos no outro dia no abrigo, e ali eu conheci o meu primeiro filho, o Diego, estava brincando, eu falei, é ele. E aí depois veio o outro correndo, o de 3 anos, Jefferson, e ali nós tivemos o primeiro contato com eles. Não tivemos por parte do fórum, nem do abrigo, nenhum acolhimento psicológico, o que eu acho isso, sim, um absurdo, né? Mas nós sabemos que nós, enquanto indivíduos, precisamos cuidar da nossa saúde mental. Então, nós temos que fazer a nossa parte por nós. E ali nós conversamos com a diretora daquele abrigo, uma pessoa maravilhosa, e ela falou, olha, eles estão aqui há algum tempo, passou toda a vida deles, né, enquanto abrigados.
E eu falei, meu Deus, 2 filhos, embora a gente já estivéssemos na fila há muitos anos. Lá no fundo eu pensava que viria só um, né? E ali eu falei, e agora? E o tempo todo meu marido, eu quero. Eu falei, calma, não vamos pensar apenas no coração, porque nós tínhamos que dar resposta naquele momento. E ali eu falei com a diretora, eu falei, eu posso dar resposta amanhã? E ela falou, Bárbara, só vou te dar um dia. E ali nós saímos, entramos em contato com a assistente social, que nós já havíamos visitado, o Jefferson e o Diego, e que no outro dia nós daríamos a resposta. E ali nós recebemos a mesma afirmativa que a diretora do abrigo. Amanhã é o prazo de vocês. Vocês precisam dar essa resposta. E aí nós vamos para casa, nós pensamos, conversamos com a mãe dele, e com meu pai, com a minha família, com a família dele, e ali nós decidimos realmente abrigar essas crianças. E a partir daí é o que começa realmente, doutora Rose. Por mais que nós estivéssemos preparados para esse momento, tanto eu quanto mãe, ele quanto pai, quando acontece, não tem preparação. É realmente a construção diária, tanto nós enquanto pais e eles enquanto crianças, enquanto filhos. Nós temos a adoção tardia e a adoção, né, de crianças menores. A adoção tardia, quando a criança vem um pouco com alguma experiência de vida, com algumas síndromes, alguns problemas devido à família, né, biológica. E ali nós não tivemos muitos problemas com o Diego, com o mais novo, de 2 anos, porque ele quase não teve convívio com a família biológica, mas o mais velho, sim. Então, o mais velho veio ainda com aquela memória afetiva da primeira família, a memória do abrigo, veio muito confuso, e ali nós tivemos aquele embate em família, né, nós 4. E nós temos, né, a Brigitte, que é a nossa cachorra, que também precisou aceitá-los, e eles aceitá-la. Então, nós ficamos os 5 em casa, eu com muita experiência na área emocional, na saúde mental, mas naquele momento quem foi mais a base da família foi o meu marido, que foi a pessoa que mais teve ali aquele jogo de cintura com a mãe, com os filhos, né? Devido talvez o sonho maior ser dele, porque o sonho dele, do meu marido, era ter filhos, né? Então ele viu naquele momento a possibilidade realmente das crianças ficarem com a gente e fazerem parte da nossa família, e ele não mediu esforços naquele momento. Então, você teve esse primeiro contato, você e teu esposo, e aí, quando chega nesse momento, então, não tem outra opção, né? Olha, tem esses 2 irmãos aqui, mas tem talvez aquelas 2 meninas ali, ó, tem também aquele... Então, você não tem nem tempo na verdade, de escolher, né? Então, se a pessoa está na fila de espera achando que vai escolher o filho, não, o filho, entre aspas, aparentemente já vem pronto para você. E é um detalhe interessante, porque às vezes a pessoa romantiza um pouco esse processo, achando que vai ter esse tempo de oportunidade, de escolher, de conviver um tempo com uma criança, porque para quem não tem experiência, Bárbara, e falo por mim mesma, então nós que somos leigos no assunto, temos uma ideia de que você vai visitar um orfanato, vai conviver um pouco com aquela... e vai criar uma afinidade, e depois vai decidir querer a criança. E você está falando que não, que na verdade já vem pronto, e se você não aceitar ou não se identificar com aquela criança, você volta lá para o final da fila e a tua espera ainda vai ser pior. E eu imagino que a tua decisão, acredito, tenha sido sábia, correta, porque você se diz plena e feliz, e talvez seja nesse ponto, dessa falta de acompanhamento também, que muitas pessoas talvez se arrependam ou se decepcionem com esse processo. Exatamente, doutora Rose. Na verdade, né, eu simplifiquei quando na fala, quando tanto a assistente social quanto a diretora do abrigo disseram, vocês vão querer ou não. Nós aceitamos, ok. Tivemos, sim, este momento aí de conhecê-los no abrigo, mas nós íamos todo dia lá, ficávamos 1 horinha, mas já com a aceitação, né?
E não tem como a gente conhecer a criança no abrigo e depois trazer para casa e dizer que é igual. Não é igual. Porque quando a gente vem realmente para nossa casa, é que a gente começa a construir a família, né? E aí começam a vir os problemas. O problema da aceitação, o casal que antes tinha todo o tempo do mundo, que fazia o que queria, como eu e o Ramon, por exemplo. A gente começa a ficar preso, a gente já não pode sair a hora que quer, já não pode fazer o que quer, né? Você tem aquela liberdade maior na sua televisão, você já começa a podar, porque criança não pode ver tudo. Tem aquela construção emocional, eles nos aceitarem como pais e nós os aceitarmos enquanto filhos, que é aquele, né, o estabelecer o amor, que hoje é o que nós temos, que quem não sabe, nem não diz que não somos filhos, eles são nossos filhos adotivos e não biológicos, dizem que a gente é muito parecido, né, eu e eles. Então, assim, é um embate, porque a gente precisa realmente dizer sim ou não, e aí entra o psicológico também. E se a gente não aceitar, a gente volta para o final da fila? Como é que funciona isso? E depois deles, se a gente não aceitar eles, vai ser um menino, uma menina? Será que é um só? Então a gente não tem essa informação. E aí, obviamente, você opta por quê? Não, já esperei 6 anos na fila, não, eu vou ficar, eu vou aceitar, porque senão, como é que vai ser isso? Né? Eu entrei na fila com 30 e pouco, e fui mãe com 41. Então, é um processo longo. E tivemos esse contato, ficamos praticamente um mês conhecendo eles lá no abrigo, e foi quando eles vieram para casa, né? E o processo ele é tão longo, doutora Rose, que ainda hoje, nós estamos quase 3 anos juntos, eles não são meus filhos ainda, não estão no nosso nome ainda, né? Na escola é, assim, às vezes conflituoso, porque eles entendem que são Jefferson Macedo Fernandes e Diego Macedo Fernandes, mas lá eles têm que escrever outro nome. Então, isso tudo é a burocratização da adoção, né? Se eles já estão conosco, já foi estabelecido esse vínculo, por que ainda não são nossos de fato perante a lei? Então, são alguns conflitos, alguns questionamentos que quem passa por isso precisa desse acompanhamento, porque aí a gente passa mais leve, a gente passa mais pleno, a gente passa sabendo que a gente vai conseguir e que tudo vai dar certo, e realmente dá. E me diz uma coisa, que aí eu acho que também talvez seja a angústia. Você, como profissional de saúde mental, você já tinha nesse processo, talvez um entendimento, mais ou menos, de talvez identificar e de poder tratar esses problemas emocionais que vêm também com os adotados. No caso do seu filho mais velho, ele tinha uma lembrança da primeira família. Como tratar disso? O que você orientaria, né, para os pais adotantes, como lidar com isso? Como encarar essa situação? Como tratar dessa criança? Como tratar, você falou muito a respeito da aceitação, como se enquadrar, como trabalhar essa aceitação, porque a gente está falando aí de um casal que vem altamente ansioso e que talvez a rejeição ou a não aceitação daquela criança vai frustrar ainda mais esse processo e vai talvez trazer desistência, vai trazer decepção, enfim, revolta da parte de quem está ou de não querer aquela criança e aquela criança ficar ainda se sentindo mais rejeitada ainda. Como tratar, né, e como lidar, o que atentar para a saúde mental dos adotados? Então, doutora Rose, isso é um ponto-chave, porque lembra que eu falei lá atrás, tem que saber se quer filho adotivo? Por quê? Porque por mais que a gente tenha questões com filho biológico, eu acredito, porque eu não sou mãe biológica, você não simplesmente pensa, por que eu adotei ou eu vou devolver. Não existe essa possibilidade. Então, quando a gente pensa em adotar, a gente tem que ter essa ciência de que não existe a possibilidade de devolver. Pelo menos foi o meu pensamento.
Mas eu gostaria muito de poder romantizar a adoção, doutora Rose, mas eu não posso fazer isso com os nossos ouvintes. Eu preciso realmente ser realista. Não é fácil. Tá? Eu já falei aqui, quando nós falamos de esgotamento mental, eu tenho acompanhamento psicológico, porque eu acredito que nós, enquanto terapeutas, também precisamos, né? Então, eu trabalhei isso muito em terapia. Houveram momentos que eu achava que eu iria desistir. Mas aí, e eu falei isso, eu levei isso para a terapia, eu falei, meu Deus, eu sou psicanalista, eu sou neuropsicopedagoga, eu sou psicopedagoga, já fui diretora de várias escolas, né, conceituadas, e agora eu não estou dando conta, esse era o meu pensamento, não estou dando conta de estruturar, né, meus filhos, a nova realidade da minha família. E ali, a doutora falou para mim, Bárbara, você não está na sua família como a doutora Bárbara ou como a profissional, você está como mãe. Então, passe por esse processo como mãe. E ali, doutora Rose, foi como se tivesse tirado aquele peso de mim. E ali eu agi como mãe. Então, com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. Por quê? As crianças, elas vêm marcadas fisicamente, os meus vieram, tá? E mentalmente, né, emocionalmente. Eles têm marca de cigarro, eles têm marca de queimadura, que eu não sei de que é. E o meu mais novo, como eu disse, era um pouco agressivo, mas dentro da normalidade de um filho normal, porque ele não tinha muita lembrança. Mas o mais velho, ele comia a unha até sangrar. Ele, o tempo todo, ele fazia questão de nos afrontar, embora ele seja uma criança extremamente doce, ele fazia questão de nos afrontar para que a gente tivesse aquela reação de devolvê-lo, porque ele já foi muito rejeitado pela família biológica, eles já foram, parece que, abrigados várias vezes, mais de uma vez, tanto por maus tratos quanto por abandono, né? Eram deixados na cidade e aí o conselho tutelar ia lá e abrigavam eles lá. Então, assim, ele fazia de tudo para que a gente falasse, não, você não é meu filho, então não te quero mais. E ali eu não estava aguentando muito essa pressão e, como eu disse, né, o meu marido muito sabiamente não é da área da saúde mental, mas ele ali aguentando tudo, e ele falou, você não disse uma vez para mim que quando o filho é mais velho, ele tem aquela percepção do passado e vai fazer isso, então ele está fazendo isso. E ali eu começava a entender, eu falei, mesmo, ele está certo. E nós passamos por aquele momento, entendemos que ele tinha que se manifestar, que tinha que se expressar, e era o único meio que ele tinha, era esse, né, de agressividade, de rejeição, e começamos a construir o amor. E ali nós começamos do menor, começamos com o maior. Hoje, doutora Rose, esse processo estou encurtando, não foi fácil, mas é possível, tá? Eu gosto de falar isso em terapia. Não é fácil, mas é possível. Quando o paciente vem com alguma questão conflituosa e difícil, eu falo, realmente não é fácil reverter essa situação, mas é possível. Você quer? Então, você vai conseguir. E ali, hoje, o meu filho mais velho, que comia parede, porque estava estressado, não come mais, o quarto deles, a parede perfeita, que comia a mão, as unhas até se machucar, até sangrar, não come, ele vem, mãe, olha minha unha, corta, e é assim, muito bacana, que tinha vários conflitos, hoje não tem mais, eles falam o tempo todo, mãe, você é a melhor mãe do mundo, eu quero ficar com você para sempre, eu falo, para com isso, porque você já é meu para sempre, e ali eu não tenho também, não romantizo a adoção com eles, eu falo, não vieram da minha barriga, porque tem esse questionamento, por que, mãe, não vim da sua barriga? Porque Deus não quis, mas Deus quis que você viesse do meu coração e você é meu filho. E ali o sorriso de cada um, a alegria, a motivação deles diária, é realmente a minha emoção do dia, de cada dia, a minha motivação, assim como do pai, né? E a sensação de que a gente está fazendo o melhor por eles e de que hoje realmente eles são nossos filhos, né? Há o conflito na escola, esse ano foi um ano difícil, eles têm dificuldade, o mais velho no caso, de aprender a ler, de leitura, e a gente tem toda a paciência do mundo, né? Tem a tia da Ilse, que é a pedagoga que auxilia eles fora a escola, então precisa, a gente vai providenciar agora a fonoaudióloga, porque esse ano começou a ficar online, realmente online, ele não se adaptou, assim como a psicóloga também. Então, precisamos entender que há o tempo deles, enquanto filhos adotivos, e há o tempo dos pais, enquanto pais adotivos. Mas que se a gente tiver nesse acompanhamento psicológico, a gente consegue passar por esse momento. Muitos conflitos, ouvinte, muitos, mas todos eles superados.
Que interessante, um relato lindo, né? Quero te parabenizar, Bárbara, pela sua decisão. Que bom que você se sente realizada, né? Por essa, obrigada por compartilhar conosco, com os nossos ouvintes aí, Brasil afora, até fora do país, porque tem audiência lá na Angola, vários países do mundo também ouvem a rádio, né, pelo nosso site. Muito obrigada por você ter compartilhado conosco. E pelo que eu entendi do nosso bate-papo, e eu acredito que você também, querido ouvinte, é entender que é um processo difícil, que você tem que estar bem, a tua mente tem que estar bem, você tem que se preparar emocionalmente e estar também com o coração aberto e disposto a também trabalhar e a também ajudar o emocional dessa criança, desse filho ou filhos, né, que virão para você. E se você já tem uma criança adotada, se você já adotou uma criança e essa criança está com você e você sente, né, também que precisa de ajuda, busque esse apoio, busque essa ajuda, ajude, né? Ajude essa criança e lute pela sua família, lute pela... se não foi formada do ventre, mas foi formada do coração. E eu acredito que, com certeza, o amor fala mais alto, a disposição fala mais alto. Por favor, Bárbara, considerações finais. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar conosco. Eu que agradeço esse momento mais uma vez. Uma coisa muito importante também, doutora Rose, não tratá-los como coitadinhos, não tratá-los como filhos adotivos, que já passou por tanto na vida, temos que relevar. Não, porque aí sim nós estaremos criando mal os nossos filhos. Os meus, eles têm, obviamente, né, os momentos deles de criança, de mal educados e tudo, mas na maioria das vezes eu sempre ouço, claro, filho da Bárbara, porque eu sou chata mesmo com a educação. Eu costumo dizer que educação dá trabalho. É você falar não 1000 vezes, até que na 1000ª vez ele entende que não é não, né? Então a gente tem que ser realmente rígido, muito amor, todo o amor que a gente tem, mas educação e rigidez, sim, porque isso não faz mal para ninguém. E estar preparada também para algumas perguntas, como, por exemplo, mãe, por que você comprou a gente e não comprou outras crianças? E aí a gente explicar toda aquela situação. Mas no demais, queridos ouvintes, é uma delícia ser mãe adotiva, que eu estou falando mãe adotiva porque eu estou aqui no programa sobre adoção. Mas eu não vejo como mãe adotiva ou mãe biológica, eles me completam, eu os completo, e nós somos felizes. E não tem nenhuma preocupação em ser realmente da barriga ou do coração. E muito obrigada, doutora Rose. Eu estou pronta para qualquer dúvida posterior, caso haja, e é sempre um prazer participar desse programa. Ok, Bárbara. Então, deixa aí o seu contato. Eu vou deixar também o meu contato. Você, querido ouvinte, tem sugestão para o programa? Tem sugestão? Segue lá a gente na rede social, Doutora Rose Cabral no Instagram, também canal do YouTube, Doutora Rose Cabral, no Facebook, Rose Cabral. Manda lá suas dicas, a gente sempre divulga a programação lá. E você bota lá a tua dica, bota o teu comentário, bota aí o teu elogio. E se também quiser entrar em contato com a doutora Bárbara, como é que faz para te achar, Bárbara? Eu estou no Instagram, doutora Rose, psicanalista Bárbara F, e só colocar lá que me acha fácil. Atendimento, agendamento pelo WhatsApp, né, o 021 96484 6906. Perfeito. E assim, gente, concluímos a missão de hoje. Programa Livremente com a doutora Rose Cabral. Meu muito obrigada a você que compartilhou conosco, que está aqui com a gente, você que toda quarta-feira nos prestigia com a sua audiência. Quarta-feira que vem tem mais. Aguardo você. Beijo, tchau, tchau.